Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um brasileiro que vive nos Estados Unidos há mais de 2 décadas foi preso pelo ICE em Maryland. Em Oklahoma, brasileiro é preso também por atentado ao pudor. O Brasil ganha fôlego com nova tarifa dos Estados Unidos e estudo indica benefício para produtos do nosso país. Escola de Miami Beach transforma ginásio em cenário amazônico e celebra carnaval brasileiro. E ainda, você vai ver as últimas atualizações da mega tempestade de neve e ventania que está atingindo o nordeste do país e quebrando recordes. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos há mais de 2 décadas foi preso por agentes do ICE em Maryland. Durante a abordagem, ele chegou a dizer que poderia embarcar para o Brasil imediatamente sem necessidade de ser preso, mas não adiantou. Ele foi levado para um centro de detenção de imigração. Ailton de Souza é brasileiro, natural do Paraná, e foi preso por agentes do ICE enquanto dirigia um veículo da empresa em que trabalhava de varandas envidraçadas no estado de Maryland. Ele vive aqui nos Estados Unidos há mais de 24 anos. É casado e tem 2 filhos, nascidos aqui no país. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o brasileiro é detido. Nas imagens, Ailton aparece algemado e pergunta aos agentes se pode comprar uma passagem para voltar ao Brasil. Ele diz que tem dinheiro no carro e se oferece para viajar, mas acaba acorrentado e preso pelos oficiais. Ailton foi levado para o centro de imigração em Baltimore. O caso dele segue sob análise. O empregador do brasileiro disse que Ailton é um trabalhador exemplar, gentil e dedicado. Ele contratou um advogado de imigração para ajudar o brasileiro a pagar a fiança e ser solto. Um brasileiro de 43 anos que foi preso pelo ICE no estado de Oklahoma vai enfrentar julgamento por atentado ao pudor. Michel Felipe Miranda foi detido pela polícia e pelo ICE depois de ter sido reconhecido por 2 adolescentes de 13 anos. Segundo as investigações, as meninas estavam em um ônibus escolar quando viram o brasileiro se expondo dentro de um carro em um cruzamento na cidade de Lawtown. O caso aconteceu em novembro do ano passado, mas Miranda só foi identificado e preso agora após novas evidências apresentadas à polícia. Ao ser ouvido, ele admitiu o episódio. O brasileiro vai responder pelo crime de ato obsceno, que pode render até 10 anos de prisão. Além do processo criminal, Miranda também deve enfrentar procedimentos migratórios após a prisão pelo ICE. A Casa Branca sediou hoje um evento voltado a famílias que tiveram parentes mortos em episódios de violência envolvendo imigrantes sem documentos. Uma proclamação declarou o dia 22 de fevereiro como Angel Family Day. A medida foi assinada por Trump e é uma homenagem a famílias que perderam entes queridos em crimes cometidos por imigrantes sem documentos. O termo Angel Families é usado aqui nos Estados Unidos para identificar esses grupos que há anos cobram mais visibilidade e mudanças nas políticas de segurança e de imigração. A cerimônia na Casa Branca reuniu várias dessas famílias, entre elas a mãe de Laken Riley, a estudante de enfermagem de 22 anos que foi morta em fevereiro de 2024 enquanto corria perto do campus da Universidade da Geórgia. Trump disse que a data serve para honrar as vítimas e dar voz às famílias, que, segundo ele, carregam uma dor que o país não pode ignorar. O presidente também afirmou que o governo vai continuar a apoiar esses grupos e a reforçar a atuação federal em casos envolvendo imigrantes sem documentos. No próximo bloco, tem tarifaço. Trump ameaça países, eleva a tarifa global para 15% e diz ter mais instrumentos legais para novas taxações. E com isso, o Brasil ganha fôlego na guerra comercial. Estudo aponta benefício para produtos brasileiros. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
Um homem armado foi morto ao invadir a residência de Donald Trump em Palm Beach, na Flórida. O complexo Mar-a-Lago é um refúgio privado do presidente desde a década de 80 e fica numa das áreas mais exclusivas do estado. A polícia divulgou as fotos da espingarda e de um galão de gasolina que o rapaz, de cerca de 20 anos, estava carregando. Ao entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago, em Palm Beach, o suspeito foi morto a tiros. Trump estava em Washington no momento do incidente. Nenhum agente ficou ferido. Mar-a-Lago é o endereço oficial do presidente desde 2019 e um dos imóveis mais valiosos da região. Construído em 1927, o local foi comprado por Trump em 1985 e transformado em um clube de luxo, com 126 quartos, jardins à beira-mar e estrutura para eventos. O resort já recebeu celebridades, chefes de estado e foi palco de muitas reuniões políticas. Logo depois da Corte Suprema considerar ilegais as tarifas de importação impostas por Trump, o governador de Illinois não perdeu tempo. Ele enviou uma cobrança de 8,7 bilhões de dólares ao presidente Donald Trump, pedindo a devolução de tarifas. Segundo J.B. Pritzker, a decisão do tribunal torna a maior parte das tarifas amplas e indevidas, e por isso ele defende que cada família de Illinois receba um reembolso de 1.700 dólares. O governador tornou a cobrança pública nas redes sociais e marcou a fatura como pagamento atrasado. A Casa Branca ainda não se pronunciou sobre esse pedido. E nesta segunda-feira, em Washington, D.C., Trump ameaçou os países que quiserem tirar proveito da decisão da Suprema Corte que derrubou o tarifaço de importação. Ele anunciou o aumento da tarifa global de 10% para 15% e garantiu que tem mais instrumentos legais para impor novas taxas. Matias Brotero tem as últimas informações. O presidente dos Estados Unidos afirmou que qualquer país que tentar se beneficiar da decisão da Suprema Corte que derrubou o tarifaço vai pagar tarifas mais altas. Hoje, em diferentes posts, Trump chamou a determinação da justiça de ridícula, estúpida e mal elaborada. As declarações acontecem depois de Trump anunciar que vai aumentar de 10% para 15% uma nova taxa global sobre produtos importados, uma resposta à decisão da Suprema Corte. As novas tarifas têm prazo de validade de 5 meses e só podem ser prorrogadas mediante aprovação do Congresso. Hoje, Trump afirmou que, como presidente, não precisa de autorização do parlamento para aprovar a imposição de tarifas, uma das principais marcas da gestão atual. E reforçou, sem dar detalhes, que isso já foi obtido de várias formas há muito tempo. Em meio às ameaças, representantes da Europa e do Reino Unido demonstraram preocupação com possíveis impactos em acordos comerciais assinados no ano passado. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Ainda sobre as tarifas, o governo brasileiro disse que vai insistir no diálogo com os Estados Unidos após o anúncio das novas tarifas feita por Donald Trump. Um levantamento recente apontou que o Brasil pode ser o maior beneficiado da nova taxa de 15%. Segundo o Global Trade Alert, mesmo com a nova tarifa global de 15%, os produtos brasileiros devem pagar menos para entrar nos Estados Unidos. A tarifa média cai de cerca de 26% para 12%, o que coloca o Brasil como o maior beneficiado, à frente de China e Índia. Por outro lado, países que já tinham acordos comerciais com os Estados Unidos podem ser prejudicados e ter alta nas tarifas médias, como o Reino Unido, Itália, Singapura, Japão e Coreia do Sul. Trump também manteve investigações sobre práticas consideradas abusivas, o que pode abrir espaço para novas cobranças. O Brasil está na lista de alvos em temas como o PIX, o comércio na rua 25 de março, o desmatamento ilegal e as tarifas sobre o etanol. Nos bastidores, o governo brasileiro diz que o caminho continua sendo o diálogo. Lula e Trump devem se encontrar em março nos Estados Unidos. Amanhã está programado o discurso de Estado de União do presidente Donald Trump, mas um número crescente de parlamentares democratas está planejando boicotar esse evento. Em vez de comparecer ao Congresso, muitos deles anunciaram que vão participar de um ato no National Mall, chamado o Estado da União do Povo. O encontro vai destacar líderes e americanos afetados por políticas republicanas, incluindo servidores federais que perderam o emprego. A Casa Branca não comentou sobre esse evento paralelo.
A seguir, tem alerta dos veterinários para os donos de pets na Flórida. Iguanas mortas transmitem botulismo. E mais, surto de sarampo em 24 estados. Mesmo com a vacina, muita gente ainda tem dúvidas sobre o risco de infecção. Sarampo voltou a preocupar os Estados Unidos. Só neste ano, o país já registrou 5 novos surtos de casos também em 24 estados. E mesmo com a vacina, muita gente ainda tem dúvidas sobre o risco de infecção e se deve ou não tomar uma dose de reforço. 2 doses da vacina contra o sarampo oferecem cerca de 97% de proteção, mas os especialistas lembram que ainda existe um pequeno espaço para infecção. Cerca de 3% das pessoas vacinadas podem pegar o vírus se forem expostas. Nothing is 100% effective. They don't make you, immortal. A médica Sara Nossal explica que nada é 100% efetivo. Mesmo assim, quem recebe as 2 doses tem muito menos chances de ficar doente. E se a infecção acontecer, a doença costuma ser bem mais leve do que em quem não foi vacinado. No começo parece um resfriado, sabe? Mas 1 em cada 4 crianças com sarampo acaba hospitalizada. 1 in 4 individuals, children who get measles, will end up hospitalized. Menos de 3 meses depois do início de 2026, o CDC já registrou 910 casos confirmados de sarampo. Desses, 94% eram de pessoas não vacinadas ou com status desconhecido. 30 pacientes foram hospitalizados, a maioria crianças menores de 5 anos. Se não estiver protegido, a chance de se infectar é muito alta. Measles is incredibly scary in the sense that it is so contagious. So if you haven't been protected with a vaccine, you are very likely to get infected. Agora, um alerta dos veterinários para os donos de pets na Flórida. Por causa do frio, muitas iguanas estão sendo encontradas mortas nas gramas, nos jardins e nas ruas. Esses animais podem transmitir botulismo depois de mortos e podem contaminar e até matar os animais de estimação. Bridget conta que as 2 cachorras encontraram uma iguana já morta e comeram parte do animal. Both dogs got a hold of an iguana in my yard that had been dead, I believe. They ate the arms and legs off. Dias depois, Tally começou a apresentar paralisia e o veterinário descobriu que era botulismo, uma toxina que pode estar presente em iguanas em decomposição. Pouco depois, ela morreu. Agora, Karma também apresenta os sintomas de paralisia e está em tratamento. Durante as frentes frias, iguanas podem congelar, cair das árvores e morrer, aumentando o risco para animais de estimação. Você pode começar a observar paralisia de alto nível, que eventualmente se espalhará pelo corpo, causando cada vez mais problemas, explica o veterinário. Agora, Bridget faz um alerta a outros donos de pets sobre esse risco e lamenta não ter agido mais cedo. Had I known that them even going near a iguana was possibly deadly, I would have gotten the activated charcoal, gotten the antitoxin, but I had no idea. Os veterinários reforçam que em dias frios é importante verificar o quintal e todas as áreas por onde o cão anda e, se tiver iguanas mortas, retirá-las com luvas para evitar riscos de contaminação. Just walk through your garden, have a look under all the trees, use gloves or whatever to dispose of them safely. Enquanto isso, Bridget segue na torcida para que Karma volte a andar e a uivar como antes. I can't wait to hear her normal howl again. Em caso de suspeita de ingestão de algum alimento perigoso, a principal orientação é manter a calma e agir com rapidez. É importante tentar identificar o que foi ingerido, há quanto tempo ocorreu e levar o pet imediatamente ao médico veterinário. Fique atento a alguns sinais de alerta, como salivação excessiva, vômito e diarreia, prostração. E diante de qualquer suspeita, procure imediatamente um médico veterinário. Em casos de intoxicação, o tempo é seu maior aliado. Quanto mais rápido o atendimento, maiores são as chances de recuperação e menores os riscos de complicações. O cachorro que foi abandonado pela dona no aeroporto de Las Vegas porque não tinha documentos necessários foi adotado. As imagens circularam na internet e comoveram a comunidade local, autoridades e defensores dos animais.
Danielle Hood, do grupo de resgate animal, disse que o pequeno cão merecia nunca mais ser abandonado novamente. Ela afirmou ainda que com a nova família, ele estará seguro e feliz. O novo tutor é o policial Skeeter Black, que atendeu a ocorrência no aeroporto de Las Vegas. Estas imagens que circularam à internet mostram o momento exato em que a dona do Golden Doodle abandona o bichinho por não ter a documentação necessária para embarcar com ele como cão de serviço. A mulher simplesmente amarrou o filhote a um medidor de bagagens e foi embora para o portão de embarque. A mulher foi detida logo em seguida e responde agora por abandono de animal e resistência à prisão. Já o cãozinho ganhou o nome de Jet Blue. Ele ficou 10 dias sob cuidados do Serviço de Proteção Animal até ser transferido para a ONG Retriever Rescue de Las Vegas e ser finalmente adotado. Mudando de assunto, os preços dos ovos estão despencando em todo o país, mas essa queda é temporária e vem com um alerta nada animador. Segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho, o valor médio de uma dúzia agora está em $2,58, quase metade do que os consumidores pagavam há um ano. A queda acontece depois do surto de gripe aviária do ano passado, que matou cerca de 70 milhões de galinhas e fez os preços dispararem em todo o setor. Para recuperar a demanda, os produtores trabalharam rápido para reconstruir os plantéis, aumentando o número de aves nas granjas. Mas esse esforço gerou um excesso de oferta e agora muitos produtores estão tendo que vender os ovos com prejuízo. Especialistas alertam que os pequenos produtores, os mesmos que perderam aves para a gripe aviária, podem não conseguir se manter no mercado com os preços tão baixos. Se esses pequenos negócios fecharem as portas, o mercado pode voltar a encolher e isso vai significar risco real de nova escassez, o que pode levar a novos aumentos de preço nos ovos nos próximos meses. No próximo bloco, escola de Miami Beach transforma ginásio em cenário amazônico e celebra Carnaval brasileiro. E ainda, as últimas atualizações da mega tempestade de neve e ventania que está atingindo o nordeste do país e quebrando recordes. O Brasil esteve presente na cerimônia do BAFTA, o principal prêmio do cinema britânico. O filme O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, concorreu em 2 categorias, mas saiu da noite sem troféus. O BAFTA 2026 foi realizado no Royal Festival Hall, em Londres, e contou com a presença de inúmeros artistas. A produção brasileira, com o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho, concorreu a roteiro original e a melhor filme em língua não inglesa, categoria em que também disputa o Oscar. The BAFTA goes to Ryan Coogler. Mas dessa vez o longa saiu sem prêmios. Em roteiro original, a vitória foi para Ryan Coogler por Sinners. Sentimental value. E em filme em língua não inglesa, o troféu ficou com o norueguês Sentimental Value, de Joachim Trier. Robert Aramayo, from I Swear. Melhor ator foi para Robert Aramayo pelo filme dramático I Swear. Mr. Nobody Against Putin. O documentário Apocalipse nos Trópicos, da brasileira Petra Costa, perdeu para Mr. Nobody Against Putin. Michael Bauman, One Battle After Another. Em fotografia, Adolfo Veloso, de Sonhos de Trem, foi superado por Michael Bauman, de Uma Batalha Após a Outra. One Battle After Another. Thank you, BAFTA, for this award. O grande vencedor da noite foi justamente Uma Batalha Após a Outra, estrelado por Leonardo DiCaprio. O filme levou os prêmios de melhor filme, diretor, roteiro adaptado, ator coadjuvante, fotografia e edição. Uma tempestade histórica de neve intensa e ventania com força de furacão atingiu o Nordeste americano, trazendo o pior sistema de inverno em uma década na região. Pelo menos 7 estados declararam estado de emergência. Escolas, comércios, prédios governamentais estão fechados. Um mau tempo chamado Northeaster quebrou todos os recordes e cobriu de branco o Tri-State.
Na Times Square, em Nova York, nevou quase 18 inches. Foi a 9ª maior tempestade em neve acumulada desde 1869 e também a maior nevasca em uma década. A Times Square ficou inteira coberta de neve, parecia cena de filme e atraiu inúmeros turistas. New Jersey parecia deserta. Poucas pessoas se atreveram a sair de casa e enfrentar a pior tormenta em 30 anos. Em Massachusetts, a situação não é diferente. A neve cobriu tudo. Parte da Nova Inglaterra está enfrentando uma ventania intensa com força de furacão, que reduziu a visibilidade a quase zero em diversas regiões. This is a very serious storm that has the potential to be a historic nor'easter. Aqui em Boston, a prefeita Michelle Wu manteve estado de emergência por causa da nevasca. Disse que era uma tempestade séria e pediu para as pessoas evitarem sair de casa e se exporem a riscos desnecessários. Nesta segunda, escolas, prédios públicos e autarquias foram fechados, enquanto o governo orienta a população a acompanhar as atualizações oficiais. Declaring a state of emergency effectively in the Commonwealth of Massachusetts. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, decretou estado de emergência para mobilizar recursos e agilizar o socorro em áreas mais afetadas. Equipes estão de prontidão para qualquer ocorrência. Outros 6 estados também declararam emergência. O mau tempo intenso e recorde já deixou mais de 700 mil moradores sem energia elétrica. Só nesta segunda-feira, mais de 5 mil voos já foram cancelados. A previsão é que o mau tempo continue intenso por mais um dia. O pico da tempestade acontece hoje até o final da noite. A partir de amanhã, esse ciclone bomba, o Northeaster, deve perder força e a começar a se dissipar. Mas, mesmo depois da passagem do sistema, a região ainda vai enfrentar as consequências. Muita neve acumulada, ventos fortes e um longo trabalho de limpeza e rescaldo. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem sol, mas mínima de 13, máxima de 31 graus, viu? Essa região aí. Nova York, Washington, Norfolk, a gente tem sol brilhando, mas as temperaturas também estão baixas. Em Atlanta, a gente tem sol, mínima de 38, máxima de 53. Na Flórida, Jacksonville, Tampa e Miami, a média aí mínima vai variar de 37 e 55 graus Fahrenheit. Em Houston a gente tem sol, mínima de 43, máxima de 70. San Antonio, a mínima de 41. El Paso, a mínima de 40, máxima de 78 graus Fahrenheit. Phoenix a gente tem sol também nessa área, mínima de 55, máxima de 85. São Francisco vai chover, com mínima de 55. Em Salt Lake City a gente vai ter tempo encoberto, mínima de 39, máxima de 54 graus Fahrenheit. E brasileiros voltam a se destacar num dos maiores prêmios de fotografia do mundo, Sony World Photography. A premiação recebeu mais de 430 imagens de mais de 200 países e entre os finalistas estão 2 brasileiros. Ramatis Raiwanon da Costa foi finalista na categoria Arquitetura com uma foto preto e branco da Torre do Sino da Catedral de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer. Já Francisco Lima Saraiva foi selecionado na categoria Paisagem com uma imagem do deserto do Atacama, no Chile. O vencedor geral da competição será anunciado no dia 16 de abril. O premiado e todas as fotos finalistas vão ser exibidas em Londres, no Somerset House, a partir de 17 de abril. E a gente mostra agora uma tradição que já virou marca registrada em Miami Beach, na Flórida. Todo ano, os estudantes de uma tradicional escola da região se reúnem para celebrar o Carnaval brasileiro de um jeito único, com arte, música e muita criatividade. A Coni Rocha foi até lá acompanhar essa festa brasileira. Olha só. Foram os próprios alunos do Clube de Português da Miami Beach Senior High que prepararam a decoração e transformaram o ginásio numa floresta tropical com o tema da Amazônia. Muito mais que um carnaval, há 30 anos a Miami Beach Senior High celebra a arte e a cultura brasileira, um evento esperado o ano inteiro e que envolve diretamente os alunos que estudam português e as tradições do nosso país. Neste dia, tudo que é aprendido em sala de aula ganha vida na música, na decoração e principalmente na alegria dos estudantes. O ponto alto da festa foi o tradicional concurso de Miss Carnaval.
Mesmo tendo apenas um mês para aprender a sambar, elas arrasaram. Silvia Montoya foi coroada Miss Carnaval 2026. Angélica Lasso ficou com o título de princesa no segundo lugar e Carly Battiston ficou com o título de princesa em terceiro lugar. A professora e fundadora do Clube de Português celebrou o resultado de mais um ano de sucesso. Foi emocionante ver os professores e alunos mergulhando em cada detalhe do show, seja dançando, decorando as portas, cantando ou envolvidos nos bastidores do evento. E eu não posso deixar de mencionar também os membros do Brazilian Club, que são de várias nacionalidades, totalmente dedicados por 3 meses na realização desse evento. Foi realmente um momento inesquecível. Esforço, dedicação e amor por uma pátria que eles aprendem a admirar de longe. Assim foi mais um carnaval brasileiro no coração de Miami Beach. É isso aí, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!